A Prodigy é uma empresa que tem 15 anos e ela começou, como muitas empresas naquela época, sem saber para onde ir, né? Ela começa com um produto, na verdade era um produto que era um hardware de comunicação visual, né? Um hardware desses que você coloca atrás da TV para rodar uma programação, né? E esse tipo de hardware tem várias aplicações, você pode utilizar em aplicações de sinalização digital, em aplicações de mídia. E ao longo do tempo, né, um efeito que acontece é você encontrar o mercado. Então, tem um produto ofertando, e de repente o mercado aparece, né? E para nós, o mercado que apareceu foi o mercado da comunicação corporativa. Um pouco depois dessa história, mais ou menos uns 9 anos atrás, esse mercado ficou muito aparente, né, como sendo o vetor de crescimento da empresa. E aí a empresa começou a se especializar em o seu produto para esse tipo de necessidade, né? Então, qual que é a dor que a gente resolve? A gente resolve um tipo de dor que para empresas menores, pensa em empresas abaixo de 100 colaboradores, 200 colaboradores, essa dor não é tão evidente, mas para empresas grandes, empresas acima de 500 colaboradores, 1.000, 2.000, esse tipo de empresa tem uma dor muito forte que é conseguir comunicar bem, né? E quando a gente fala de comunicação corporativa, comunicação institucional, a gente diz que é um tipo de comunicação que tem vários objetivos, mas por trás dele vem um objetivo de contar a história da empresa, por que as pessoas estão ali, né, o que está acontecendo, promover trocas e engajamentos. Hoje em dia está sendo muito comum uma coisa que a gente chama de que é dar voz ao colaborador, né? E aí a nossa solução se especializou em TV, né? Eu falei comunicação visual, mas acabei não citando isso, em TV corporativa, que é vamos chamar assim, o produto carro-chefe, e continua sendo até recentemente. Com a pandemia, a gente teve um movimento do trabalho híbrido e tudo mais, e a gente percebeu que o canal de TV, como um canal de comunicação, ele era insuficiente para a empresa poder alcançar todos os seus colaboradores, né? A Prodigy começou um movimento e começou a implementar novos canais digitais para a empresa para fazer comunicação e engajamento com o seu colaborador. Uhum. E aí, isso a gente trouxe os canais de e-mail e aplicativo. Recentemente, esse ano, a gente lançou o aplicativo, né? Então, pensa que a empresa, o produto hoje, ele é uma plataforma que você desenvolve a narrativa, né, a história que você quer contar por meio de uma programação, de editorias, temas e assuntos. E essa programação e esses conteúdos são levados aos colaboradores por meio da TV, aplicativo e newsletter, né, e portal também. Então, 4 canais que a gente tem hoje. Essas empresas que são muito grandes, elas normalmente têm um departamento ou um cargo, né, responsável por desenvolver os trabalhos de comunicação da empresa. Normalmente está associado à área de recursos humanos ou ao marketing, né, ou, em alguns casos, empresas muito grandes, a comunicação é tão importante que ela está ligada diretamente ao presidente da empresa, né? E eles normalmente contratam a nossa ferramenta para eles mesmos operarem. Então, a equipe de comunicação, né, junto com o que a gente chama de agentes de comunicação, eles montam uma rede, né, porque todo mundo é comunicador dentro de todo líder é um comunicador, todas as pessoas podem ser bons comunicadores dentro da empresa. Então, a nossa solução ela é entregue para facilitar essa rede de comunicação, que obviamente tem uma gestão centralizada, né, que é dentro da equipe de comunicação. E sim, nós também temos conteúdo, porque um dos fatores de sucesso de uma TV corporativa ou de uma comunicação corporativa é que não pode virar paisagem, não pode ficar mesmice, tem que estar o tempo todo fazendo campanha, fazendo jogos, fazendo ações de endomarketing. E aí a gente tem a maior biblioteca do país de conteúdo corporativo, que entra na jogada para compor a programação. Então, a gente recomenda que 20% a 30% do conteúdo da empresa traga esses conteúdos externos que servem para dar aquela quebrada, tornar o canal mais divertido e assim por diante. Somos uma empresa de tecnologia, o que a gente faz é licenciamento de software e o hardware ele é cedido em comodato, né? Então, esse é o modelo da oferta, né? A biblioteca de conteúdos também é cedido como parte do software licenciado, né? Também é licenciado, e na prática é um contrato de licenciamento que o cliente assina com a gente.
Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Progi. Eu entrei recente na Progi, né? Recente que eu quero dizer uns 5 anos, 4 anos atrás, né? Mas eu sou uma pessoa recente na empresa, de uma certa maneira. Mas falando um pouquinho no início, eu vim da área de produto, né? Então eu era da área de tecnologia e tal. E aí eu fui fazendo uma carreira que tinha uma base tecnológica, depois fui para a parte de gestão de produto, depois fui para desenvolvimento de negócios, e agora eu estou em marketing e vendas, né? Então eu fiz essa migração do lado técnico para o lado comercial, né? Hoje em dia, acho que só é possível porque o lado de marketing e vendas hoje ele é muito orientado a dados, né? Então acaba sendo um espaço que não é tão estranho para pessoas que têm formação mais técnica, né? A gente vende para o Brasil inteiro, né? Então, antes da pandemia, a gente tinha um escritório legal, um escritório grande, que a gente tinha os espaços de contato, né, para fazer a venda remota, né? Aí, todo mundo sabe, né, veio uma pandemia, todo mundo foi para casa, e isso impactou muito pouco vendas, porque a gente já fazia o atendimento de maneira remota. Então, a Progi continuou crescendo, sua faixa lá de 30% ao ano, 35% ao ano, mesmo durante a pandemia, se não me engano, no primeiro ano da pandemia a gente ainda cresceu uns 25%, né? E o modelo remoto funcionou para a área de vendas, né? A Progi não é mais uma startup, a gente já está no nível de scale-up, né? Então, esses valores de 40%, 35%, 40% são valores bons para uma empresa que está nesse porte, né? Recrutamento continua sendo um desafio, mas aí, de novo, como a gente tem métricas, a gente consegue acompanhar resultado do time, né? Então, a Progi já tinha um CRM, né? E esse CRM, ele era um CRM que era ancorado em dólares, né? E isso é muito ruim, de uma maneira geral, né? Teve muita oscilação de dólar, de novo, na pandemia, né? E aí a gente resolveu encontrar, né, uma solução no Brasil que atendesse, né? Na época nem fui eu que fez os estudos e recomendações, esse aí veio de um outro grupo, né? E aí eu dei uma olhada no quadro final, gostei do Nectar, gostei do atendimento, do primeiro contato, foi muito bom. O sistema era outro lá atrás, tá? Cresceu muito nos últimos anos, deu para perceber que vocês investiram bastante, né? Mas ele já entrou atendendo as nossas necessidades principais, né? E a gente fez uma boa migração, praticamente, acho que eu sei porque foi em abril de 2020, né, se eu não me engano, que é onde eu começo a ter os dados do Nectar com informação, né? E agora a gente tem, a operação inteira tá ancorada tanto no Nectar. Recentemente a gente trouxe um módulo novo e refez uma reimplantação da parte de pré-vendas, né? Uhum. E tá tudo fluindo muito bem. Eu tenho um estilo de gestão de vendas de muita autonomia, né? E uma das coisas que eu gosto muito de estimular o vendedor, obviamente, é pela comissão, né? Então, eu vou começar por um ponto que todo mundo gostou, né, na troca para o Nectar, foi que a comissão já vinha calculada, né, na oportunidade para o vendedor, né? Talvez vocês nem saibam isso, assim.
E as minhas reuniões de acompanhamento, eu exijo, por exemplo, eu faço o fechamento da comissão com eles, não eu mais, né, mas assim, eu faço o fechamento da comissão com eles todo mês, né? Esse fechamento, ele é feito justamente com base na comissão calculada pelo Nectar, e eu tenho expectativa de que eles já venham com a comissão calculada pronta para mim. Então, eles têm que me mostrar que... E aí, né, Dani, quanto que vai ser a tua comissão esse mês? Eu começo a reunião perguntando isso aí, né? E eles já têm o quadrinho e tal, e a gente tira a dúvida e assim por diante. Então, essa parte de comissão, ela foi uma coisa que foi muito utilizada lá no início, né? A outra questão é que eu gosto de fazer as minhas análises e os meus estudos, né? E o Nectar é muito forte nesse aspecto de exposição de dados, né? A parte de integração, então, Excel, Power BI, né? Conecta no dado e eu consigo fazer análises avançadas. Eu uso também os dashboards estatísticas do que vem, né? Padrão do sistema, cobre um nível, mas essas análises vêm dessas comparações, e para eu poder fazer esses estudos, é necessário ter acesso ao dado e um acesso fácil, facilitado, né, assim, e aí com o Nectar eu consegui isso também. Então, atende o time, né, no dia a dia de trabalho, e atende também a gestão, né, para fazer esses números. A Progic, quando ela se encontrou nesse espaço da comunicação corporativa, ela lançou um blog, né, que se chama endomarketing.tv. É o maior blog de endomarketing do Brasil. É super de nicho, né, porque é comunicação corporativa, mas a gente tem em torno de 100 mil visitas mês, já 3 a 4 mil leads para a gente poder trabalhar, né. Aí eu dou uma peneirada ali, né, nesses 3, 4 mil leads todo mês para ver quais que a gente vai entrar em contato. Aí entra o processo de prospecção de um lado, e aí tem o receptivo do outro, né? Aqui a gente separou, eu tenho uma equipe de prospecção e uma equipe de receptivo, né, para poder fazer isso. Precisa de uma equipe de receptivo? Sim, a gente tem bastante receptivo. Legal. Por causa desse blog de endomarketing que é muito forte, né? Que legal. Então, o que vem ali já do blog de endomarketing já cai direto no Nectar? Boa. Eu comecei a explicar, esse blog ele é operado por uma ferramenta de automação de marketing, né? E essa ferramenta é que é integrada com o Nectar, né? Legal. E aí ela entra no Leadboard, né? Que é um módulo que a gente ativou recentemente para poder trabalhar esses leads que estão chegando, né? E aí do líder, esse leadboard, ele segue o fluxo até a hora que vira uma oportunidade, né, e aí avança. Aí quando conclui a oportunidade, a gente tem um sistema de sucesso do cliente, aí sai de dentro do Nectar e vai para o sistema de sucesso do cliente, que trabalha NPS, né, trabalha acompanhamento de base, e assim por diante. Então a gente tem, dentro da jornada do cliente, são 3 ferramentas. Legal. E aí você trabalha também a venda na base, por exemplo, esse cliente aqui, ele já comprou de você uma vez, e aí você oferece um novo serviço para ele. O que a gente faz? A gente faz webinários mensais, né? E nesses webinários a gente levanta um assunto, traz os clientes para fazer, aí a gente tem aí uns 15% da base que costuma comparecer, né? Os 15% vão mudando, né? No mês é um, no outro mês é outro. E aí a gente, dentro desse bate-papo, ele encontra oportunidades de coisas novas que ele pode adotar. Desse espaço de bate-papo, a gente leva para fazer isso. Então, a nossa prospecção de base, ela é feita por e-mail, né? Mailing, né? Dentro da própria ferramenta, falando das novidades, que aí vem as levantadas de mão da base, né? E também esses webinários.
gente tem processos, seja no lead board, seja na própria oportunidade, em que o SDR ou o vendedor tenha que enviar um e-mail. E aí a gente usa o template de e-mail do Nectar. Funciona bem. Pensa assim, o volume individualizado a gente usa, é o vendedor que manda, então fica tudo no Nectar, né? A gente já está num ciclo em que o sistema já entrou, as pessoas já estão utilizando, então de vez em quando escuta, que bom que o Nectar me dá isso, que bom que o Nectar me dá aquilo, né? O que eu estou gostando muito hoje, que a gente está explorando, e até tivemos conversando bastante a respeito disso, é a relação lead board e oportunidades, né? Aquela parte toda de você fazer o agendamento, o vendedor respondeu sim e tal. Essa parte, esse controle aí em particular, eu usava em planilha antes. E aí, quando eu conheci esse módulo, a gente abandonou a planilha, graças a Deus. E o que é bom é que tinha números na planilha que eu não estava conseguindo tirar, porque era uma planilha de controle separada, né? E aí a gente agora abandonou a planilha e está com o sistema único. Graças a Deus. Planilhas, para mim, é só para análise. Não pode ter planilha com dado de operação dentro, para mim é um perigo. O que é o percentual que eu não tinha claro, né? Era o número de nãos que o vendedor dizia não era oportunidade. Então, o nível de rejeição do lado do vendedor, né? Então, chegava na fase final lá, essa informação de rejeição ela ficava na planilha. Então, ou tá 2%, 3%, tá legal, mas antes a gente achava que convertia 100%, não, é 97%, 98%. E aí tem entendendo por quê, tudo melhora a qualificação lá no início, na origem, assim vai, mas por enquanto está sob controle. Eu acho que o principal é o abandono de controles paralelos. Como é que eu posso dizer? Ficou mais produtivo também, né? O controle paralelo, ele tinha um esforço duplicado, e assim vai. Outra coisa que a gente começou a adotar recentemente, que eu estou gostando bastante, é a geração de proposta automatizada por dentro do Nectar também. Deveria ter colocado lá atrás, tinha desde o início. Aí acabamos não usando e agora eu resolvi, a gente está com bastante necessidade de aumentar a produtividade e tirar controles paralelos, né? Entrou em razão da estruturação, a equipe crescendo, essas coisas assim. Então, a gente está adotando algumas funcionalidades agora. Tem mais funcionalidade do que eu consigo usar hoje. Usamos automação para apoiar as integrações, né, e apoiar preenchimento automático de campo, entre outras coisas assim. Por exemplo, eu falo que eu gero uma proposta comercial automática. Tem alguns campos na proposta comercial que tem que vir com texto padrão, né? Então, eu uso automação para preencher esse texto padrão, né? E na hora que a oportunidade é criada. Que legal, que legal. Então, hoje, por exemplo, Rodrigo, quando você tem um colaborador novo na equipe, e aí você já tem todo o processo já estruturado, né, desenhado no Nectar. Como que você percebe essa curva de aprendizado desse novo colaborador? Entender o processo, né, que seja de pré-venda, né, das etapas ali que ele precisa fazer, ou que seja do processo de vendas mesmo, né? Dentro do que você tem a estrutura e a curva de aprendizado dele e executar isso. Em 3 semanas, ele já começa a ficar com uma fluência suficiente para poder usar. Eu sei porque a gente ampliou recentemente a equipe de pré-vendas, né, para poder fazer a prospecção em cima desses leads que eu comentei que a gente tem todo mês, né? Não são leads frios, são leads mornos, né? São pessoas que já interagiram com a gente, mas não levantaram a mão, né? Então, a gente faz a prospecção nesse grupo e eu contratei pessoas para fazer isso. E em 3 semanas eu já vi elas utilizando, né? E fala um pouquinho para a gente como que você percebe nos estudos assim, analíticos, não sei até quando, que você pode abrir, mas assim, como que você faz, por exemplo, como que o Nectar te ajuda a fazer esse planejamento de crescimento e a visão para os próximos anos, que seja para o próximo semestre, quando você está fazendo ali o planejamento, né? Você já tem toda a estrutura, o processo ali desenhado, já consegue enxergar onde você precisa fazer esses ajustes, e aí dentro dos indicadores que você sempre olha, ali dentro da equipe comercial, né? Como que o Nectar consegue te ajudar trazendo essas informações para você tomar as decisões? Cada um tem o seu jeito de fazer o planejamento, né? O meu jeito é do fim para o início, né?
lendo alguns materiais, eu decido uma taxa de crescimento para 2024, por exemplo, né? E aí eu começo a quebrar isso em volumes, em número de vendas, ticket médio por tier, e vou ajustando isso, né? Tem que lembrar, por exemplo, quando você atualiza a tabela de preço, tu já tem que, no mínimo, esperar que as tuas vendas aumentem na proporção da tabela proporcional que tu avançou, né? Então, tem horas que eu faço, quais são as decisões que a gente pode tomar, né? Melhorar taxas de conversão, um processo de marketing de maior qualidade, né? Fazer ajuste de tabela de preço, né? Com uma boa narrativa que suporte, treinar melhor o vendedor e fazer cobranças melhores, né, em cima do processo, com controles específicos, e contratar mais vendedor. Na verdade, são os 4, não tem muito que você pode fazer além disso. Talvez tenha, né, mas esses aqui são os que veio de cabeça agora, né? Então, primeiro eu decido quanto que eu quero crescer, e aí depois eu vou voltando pro número, né? E aí tem hora que não encaixa. Fala assim, olha, nisso aqui eu teria que triplicar a minha geração de demanda, e aí eu converso com o marketing, não dá para triplicar. Então a gente faz vamos chamar assim, começa do fim, vem para o início, chegou no início, não dá, tu volta para o fim e tal, vai calibrando até a hora que a gente se sente satisfeito com o processo. Que legal, Rodrigo. E fala um pouquinho sobre... A gente está falando um pouco mais assim, voltado para a plataforma, mas o Nectar, ele oferece mais além da plataforma, né? A gente oferece também, a gente tem uma base de conhecimento muito grande, a gente tem a equipe de atendimento também, né, que está ali acompanhando, né, o suporte, a gente tem a equipe de CS também. Fala um pouquinho, assim, da sua experiência em ter toda essa jornada, né? Ali você participou um pouquinho do começo da aquisição ali do Nectar, já tem alguns anos já. Como que é essa esteira de relacionamento que você tem aqui conosco aqui na Nectar? Eu acho que eu sempre falo assim, relacionamento em bom atendimento é um dos estratégias de diferenciação, né? Então, o que eu tenho aqui, né, além de acompanhar e entrar nos grupos, comunidade agora que foi colocada no WhatsApp, né, essa comunidade é boa, né, eu leio alguns materiais lá, participo de alguns webinários, e tenho acompanhamento também da equipe de CS, né, periódicos, assim, que sentam, acompanham, troca ideias a respeito de ferramentas, inclusive a minha opção pelo leadboard veio dessas questões, porque é muito difícil a gente ficar antenado com as novidades do produto, né? Então, a hora que vocês param a gente para conversar tem isso aqui, tem aquilo lá, e aí a gente, nossa, como é que eu não estou usando isso ainda, né? Então, acho que isso faz toda a diferença e faz com que a gente tire o máximo do investimento que a gente está fazendo, né, todo mês, né? Então, essa parte aí ajuda bem a gente desse jeito que eu expliquei, né? De fato, a gente faz essa troca. Outra questão que eu acho que eu incentivo meu time de vendas a tirar dúvidas, de aprender um erro aqui, direto com a área de suporte, né? E isso todos eles elogiam que a resposta é muito rápida, né? No chat, tem um engajamento muito forte ali, né? Então, é outro ponto que aqui completa, né? Então, o CS atendendo o gestor e o suporte atendendo o dia a dia da operação. Eu acho assim, tem dois perfis, né? A pessoa que já conhece, está habituada a utilizar ferramentas de CRM, né? E a pessoa que nunca utilizou ferramenta de CRM. Uhum. A pessoa que nunca utilizou, ela consegue tirar uma boa produtividade já de cara, porque tem os conceitos básicos, essenciais, estão ali, né? E eu acho que o apoio de vocês para fazer funcionar é que seria mais importante ainda, né? E o compromisso da pessoa e do time de vendas na implantação seria tão importante quanto a própria... mais importante que o próprio sistema, porque, de novo, o essencial é isso, né?
para quem está considerando e fazendo comparações, eu acho que tem algumas funcionalidades do Nectar que aquela história assim, vou fazer para um gestor de vendas, então vou botar algumas coisinhas que nem todo sistema de CRM tem, né? Por exemplo, cálculo de comissão, né? Metas dentro do sistema apontadas para poder ver acompanhamento da progressão de meta, né? A negociação entre pré-vendas e vendas, né? Que tem um formulário claro que você diz isso. Então, tem algumas funcionalidades que foram construídas de um jeito legal ali, que para mim eu indico por causa desses detalhes assim que nem toda ferramenta tem, né?